Não, do slide não. Já vão deixando aí o seu retorno sobre como está a nossa transmissão, sobre áudio, sobre tudo que vocês julgarem necessário. E às vezes, devido ao tempo, nós não conseguimos responder todas as perguntas. Então, se por acaso isso acontecer, você entra lá nas nossas redes sociais e faz a pergunta novamente. Se a sua pergunta não for respondida, você pode acessar tanto a nossa página no Facebook e lá no Messages, né? Deixar uma mensagem pra gente, ou na nossa página no Instagram também, ou quando esse vídeo for postado, editado e postado, você também pode comentar lá no vídeo, né? E sempre ficar insistindo caso a sua pergunta não seja respondida, porque às vezes a gente se passa, né, a atenção. Então às vezes quando não respondemos não é porque não queremos, né? Porque às vezes não vemos realmente. Às vezes as redes sociais dão um certo bugzinho, um certo probleminha. Então sempre insistam, principalmente quando vocês tiverem uma dúvida. Nunca é bom ter dúvida, e é bom sempre compartilhar para a gente crescer junto. Porção Ekev. Eu preparei para vocês um breve resumo. Nesse resumo da porção, que vai lá de Devarim, Deuteronômio capítulo 7, do versículo 12 até o capítulo 11, versículo 25, Moshe começa a relembrar várias coisas, né? E ele começa falando sobre a aliança, né? Se o povo for fiel à aliança, as bem-aventuranças que haverão, as lembranças dos cuidados que o Eterno teve com o povo, né? Roupas, o maná, alimentação, tudo que o Eterno proveu ao povo ali no deserto. Moshe também relembra o bezerro de ouro. Moshe relembra esse pecado, faz essa lembrança ao povo, né? Depois Moshe relembra realmente mais uma vez a incredulidade e o medo que o povo teve em conquistar a terra de Canaã. Depois Moshe fala sobre as 10 palavras, a Aseret HaDevarim ali, e relembra esse momento, né? Então é um breve resumo da porção. Se você por alguma razão não conseguiu estudá-la, a porção fala mais ou menos isso, mas é sempre bom que você dê uma lidinha em casa para tirar suas próprias conclusões do que eu vou falar aqui, tá bom? E no slide 2 não, desculpa, no próximo slide, eu acho que é o 3 ou o 4, o Lucas deve estar controlando, ele deve saber, fala um pouquinho sobre a aliança. Eu coloquei o título do slide Aliança, e eu coloquei um verso aí que chamou a minha atenção. Esse verso é Devarim 7, capítulo 7, versículo 12. E diz assim, esse verso diz o seguinte: se ouvindo estes juízos os guardardes e cumprirdes, o Eterno teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Devarim 7, 12. Pode voltar para mim aqui, Lucas. É interessante essa aliança que o Eterno faz com Israel, porque o Eterno é muito claro, né, Ed, em sempre deixar claro os termos do contrato. É uma coisa que é sempre condicional das duas partes. O Eterno, olha, se você fizer isso, eu faço isso, né? Então, quando Israel não recebe aquela promessa que foi dada, fica muito claro o porquê de Israel não ter recebido, porque simplesmente não cumpriu a sua parte. Eu coloquei no slide para vocês aí que a aliança do Eterno é um contrato assinado por duas partes, com direitos e deveres, obrigações de ambos os lados. E eu coloquei para vocês que o Eterno nunca quebra a parte dele no contrato, né? Essa deve ser a interpretação, segundo a minha visão, daquele texto que diz que o Eterno não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não cumpriria, né? Falaria ele e não faria de acordo com a sua palavra? Nesse sentido, porque nós vemos na história que várias vezes o Eterno promete algo, né? Assim, planeja algo, e ele não cumpre. Não é que ele não cumpre, ele não faz de acordo com o que ele planejou. Não é porque ele quebrou a parte dele no contrato, e sim porque a outra parte do contrato quebrou a dele, né? O contrato não foi cumprido, né? Então o Eterno nunca quebra um contrato da parte dele, né? Sempre nós é que quebramos o contrato, e por isso esse contrato não é cumprido.
Aí tem gente que se confunde, mas está escrito que o Eterno se arrependeu, o Eterno pode se arrepender, né? Quando está escrito que o Eterno se arrependeu, o sentido que está escrito, né? Não é que o Eterno não tenha a palavra, é que o Eterno precisou mudar a atitude dele em relação àquilo. É uma coisa que ele não gostaria de fazer, é uma coisa que é contra os planos dele, mas terá que ser feito. Mas uma coisa é certa, se você cumprir a sua parte no contrato, o Eterno sempre cumprirá a parte dele. É nesse sentido que eu interpreto esse texto de Moshe, né? Falaria ele e não cumpriria, o Eterno não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E você vê que a aliança do Eterno sempre tem, né? Como qualquer aliança, né? Como as nossas alianças, sempre tem as nossas partes, os nossos direitos e os nossos deveres, e a parte do outro, as obrigações do outro e os direitos do outro, né? Então, o Eterno, se você for analisar toda a literatura, né, que seja confiável, que seja histórica, que se refira ao Eterno, ele sempre cumpre a parte dele, né? E sobre a terra de Israel, né, que faz parte desse contrato, faz parte dessa aliança, eu coloquei como tema do estudo de hoje a eleição de Israel. Vários versos, vários temas podem ser dados para Shaikev, mas eu resolvi colocar essa eleição de Israel porque acho que quando eu li esse ano tocou mais minha atenção esse ponto, porque eu vejo muito esse contrato aparente, né? O Moshe, ele relembra muito essas cláusulas desse contrato. Olha, eu te prometi isso, você tem que ser fiel nisso, você tem que cumprir isso, você não pode servir a outros deuses, você não pode ser igual às nações que eu estou expulsando diante de ti. E eu coloquei no slide para vocês aí, no mesmo slide, falando sobre aliança, porque o Eterno teu Deus te põe numa boa terra. Devarim 8:7. Esse pôr numa boa terra, né, faz parte da obrigação do Eterno caso Israel fosse fiel, né? A gente sabe que mesmo com os desvios de Israel, o Eterno mesmo assim, por sua misericórdia, o Eterno dá esse presente a Israel, dando a ele essa boa terra. E a terra de Israel como eu coloquei no slide para vocês aí, é um lugar especial, né? Essa terra foi um contrato, foi parte do contrato, foi um presente, e lá é um lugar especial, como a gente pode ver lá em Devarim 11:12, como eu coloquei para vocês aí no slide. Os olhos do Eterno estão sobre esta terra continuamente. Então observe que é um lugar, as escrituras falam que mana leite e mel, né? Historicamente falando, quando nos meus tempos lá de ensino médio, ensino fundamental, tá cortando alguma coisa? Pronto, eu falo para você. Quando eu for passar eu te digo. Eu estou no slide que tem o título por aliança, mas por enquanto pode deixar a câmera para mim aqui, tá bom? Quando a gente, lá no meu tempo de ensino fundamental, quando a gente começou a estudar história mundial, né, e a gente começou a estudar o mundo antigo, né, é unânime, acredito que vocês também passaram por essa experiência, é unânime os historiadores em dizer que do mundo antigo, né, daquela parte da Ásia e Europa, aquele território do Oriente Médio era a parte mais desejada. Por quê? Porque era mais frutífera, né? Era que ficava no... O nome daquele mar é o quê? Mar Mediterrâneo? Acho que é Mediterrâneo, né? Porque a marinha não era tão desenvolvida assim, então o único mar que eles navegavam era aquele ali, o centro de todo o comércio, né? E a terra de Israel fica privilegiada, que ela pega parte, né? Grande parte dessa orla, né, do mar Mediterrâneo, e grandes guerras aconteciam por causa desse território, e foi justamente esse território, esse centro da terra, né, que o Eterno escolheu para colocar ali o seu povo. Alguns acreditam que o Jardim do Éden, ou o Éden, estava ali, é possível, né, pelos rios, né, de que passam, os rios que a gente vê lá em Gênesis, logo nos primeiros capítulos. A gente vê que se não fosse exatamente ali, era bem próximo, né, pelo rio Tigre, o rio Eufrates, e isso fazia parte. Ed está falando que ele fazia parte, a terra de Israel também fazia parte, e querendo ou não, foi um local que o Eterno escolheu ali, e o Eterno deu esse lugar de presente para o povo que ele escolheu. E vamos falar um pouquinho sobre essa eleição lá na frente.
Porque muita gente só olha um lado dela, né? Digamos como se fosse o lado bom, o lado das bem-aventuranças, o lado como se fosse dos direitos, e esquece dos lados das obrigações. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse lado das obrigações. E falando sobre uma parte dessas obrigações, dessa eleição de Israel, desse contrato, dessa aliança que o Eterno estabeleceu, eu vou para o próximo slide, Lucas, que é o slide que fala sobre humilhar. É o slide que fala sobre humilhação. E nesse slide que fala sobre humilhação, eu coloco Devarim 8:3, Devarim capítulo 8, versículo 3, que fala o seguinte: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste. Pode voltar aqui para mim, Lucas. Esse trechinho aqui, Moshe relembrando ao povo as jornadas do povo, Moshe relembra quando o povo estava no deserto, quando o povo achou que não ia ter comida para ele, se desesperou, né? Lógico que esse ter fome, né, Ed, eu acredito que foi só uma figura de linguagem para dizer assim, o povo ficou desesperado, né? Porque fome mesmo, necessidade, a própria porção diz que o povo nunca sentiu. O Eterno sempre supriu o povo de alimento. Até a roupa o Eterno fala, né? A roupa nunca se gastou, a nuvem sempre protegia do calor, o fogo aquecia do frio. Então o Eterno cuidou de Israel plenamente nesse deserto. Mas esse texto fala que ele te humilhou e te deixou ter fome. Aí depois ele fala, e te sustentou com um maná. Essa humilhação que o Eterno fala, né? Eu trouxe aí para vocês, pode colocar, Lucas, no slide. Eu trouxe para vocês aí esse termo no original, que quer dizer vayenkha, né? Tem um nunzinho aí, vayenkha, e te humilhou, né? Vayenkha. Pode voltar para mim aqui. Essa humilhação, vayenkha, ela significa, né? Embora seja humilhação literalmente, mas ela tem vários sentidos, vários sinônimos, e um desses sinônimos é de inclinar. Humilhar nem questão de inclinar, nem questão de ficar baixo, né? Tem gente que diz assim, que ele foi humilhado, ficou mais baixo que o chão, né? Então essa expressão de humilhar tem sentido de rebaixar, né? de inclinar. E no hebraico a gente vê esse sentido, de inclinar, curvar, né? Que é totalmente o oposto de ter uma dura cerviz, né? De ter um pescoço duro, inclinado, empinado, né? É a questão de você se deitar. Então, eu achei interessante esse verso, Ed, porque o Eterno quer que nós sejamos maleáveis à vontade dele, né? Que nós nos curvemos, nos inclinemos a ele, sejamos flexíveis à voz dele, sejamos atentos à voz dele, né? E eu até coloquei no slide, no mesmo slide, Lucas, na mesma lâmina, falando sobre humilhar, eu coloquei aí um verso lá dos escritos dos apóstolos, que é o verso de Mateus 5:3, que eu acho que faz uma referência com essa humilhação. E lá está escrito o seguinte: bem-aventurados, né, ou felizes, né, são os pobres de espírito. Aí eu grifei a palavra pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só essa palavra pobres de espírito aí. Eu não sou especialista em grego, né? Nunca me despertei o desejo de conhecer o grego até hoje. Não tenho esse desejo, embora reconheça que quanto mais conhecimento você ter, principalmente referido às escrituras, é bom, mas minha paixão, meu amor é só pelo hebraico mesmo. Não vejo graça, né, para mim no grego. Mas, de acordo com os dicionários, eu pude perceber que essa palavra que foi traduzida por pobre, na língua grega, embora eu acredite que os primeiros escritos do livro de Mateus sejam escritos em hebraico, né? Essa palavra pobre também tem um sentido de humilhar, tem um sentido de aquele que se inclina, né? E quando fala pobres de espírito, o doutor Rodrigo Silva, ele até confirmou essa minha teoria em das ministrações que eu assisti dele, em um dos estudos que eu assisti dele, e ele fala sobre isso, né? Ele confirma que esse termo no grego significa inclinar. E espírito a gente sabe que é ruach, né? Não preciso mais recorrer ao grego, porque a gente sabe que espírito é ruach. A gente sabe que nos dias de Yeshua, o hebraico ele tinha passado por uma
uma reforma, né, histórica. Ele tinha se misturado ali com a Babilônia, com o aramaico da Babilônia, e mudou os caracteres. Algumas expressões foram mudadas devido aos ensinamentos rabínicos, né? Não se falava mais Deus, não se falava mais Adonai, o nome de Adonai não se falava mais, porque acreditava-se que era tão santo que você poderia pecar, então substituiu, né? Começou a falar reino dos céus, de vez de falar reino de Deus, começou a se falar casa da santidade, né? Beit Hamikdash, ao invés de se falar Beit Adonai, né? O casa de Adonai, ou o nome mesmo, Jeová, Yahvé, ou a pronúncia, as probabilidades que nós temos ali, né? Que nós substituímos por Adonai. Então, esses costumes foram introduzidos ali na época de Yeshua, no comecinho da Era Comum, e talvez a expressão humilhação também sofreu por essa mudança histórica. Então, Yeshua fala pobre de espírito, né? Algumas traduções até falam bem-aventurados humildes, né? Mas os termos, se for traduzido palavra por palavra, tem realmente essa questão pobre de espírito. E essa questão pobre, aquele, como eu falei para vocês no hebraico, né? É o vayen ha, né? Vayen ha em hebraico, que é o de humilhar, que é aquele que se inclina. Aí você fala pobre de espírito, né? En ha, né? Que se inclina ao espírito, que é ruach, que é o vento. Ou seja, que é quando o vento dá, você se inclina, você deita. E aí a gente pode fazer uma midrash, né? Como o próprio Rodrigo lá Silva fez, que o espírito tem um sentido de vento, lógico, né? Que é o sentido mais literal da palavra ruach, da palavra espírito, mas ele também tem um sentido, outro sentido que aparece nas escrituras, que é referente ao poder de Deus. Não é referente a uma pessoa, né? É referente à ação do poder de Deus. Então, se você acredita que espírito significa uma pessoa, não significa uma pessoa, não. Tá? No hebraico, não. Talvez em outras línguas, em outras culturas, mas no judaísmo, na Torá, nos profetas, nos apóstolos, que estão inseridos dentro desse contexto. Você não pode tirar os apóstolos dentro do contexto judaico. Espírito significa isso, significa vento ou ação de Deus, poder de Deus, né? Também pode ter outros sentidos como o seguinte, como razão do homem, coisas assim metafóricas, mas nunca como uma pessoa, um ser que continua vivo após a morte, né? Um ser imaterial, não. Isso aí eu desconheço e eu acredito que a história também não consegue provar isso aí, né? Isso é uma coisa que foi introduzida depois, de acordo com culturas dos gentios. Fazendo essa midrash de espírito com o poder de Deus, Ed, a gente pode classificar humilde também aquele que se inclina ao poder de Deus. Aquele que se inclina ao vento do Eterno, ao Espírito do Eterno, né? Então, isso é a verdadeira humildade, né? É você estar sempre disposto a sempre mudar a sua decisão de acordo com a decisão do Eterno, a ser um servo de fato, né? Porque muitos querem ser servos, né? Esse nome servo, ser servo do Eterno, está na moda hoje em dia, né? Igual a ser judeu também está na moda. Muita gente, sou judeu, judaísmo, e tem muitas outras modas aí contemporâneas, né? Até bruxa está na moda também, né? Eu quero ser bruxa, está na moda. Então, muitos entram nessas modinhas aí. Mas ser servo realmente significa o quê? Significa abrir mão da sua vontade. Significa fazer exatamente a vontade do seu Senhor. E é essa humildade, essa humilhação que o Eterno fez o povo de Israel passar, né? Essa humilhação de o quê? De aprender a se curvar, de aprender a obedecer à vontade do seu Senhor, né? Já que você está recebendo, né, vários prêmios, uma graça, um favor imerecido, uma coisa que, pelo que você está fazendo, você não era digno de receber, mas você recebeu. Mas que fique claro que nada é de graça, né? Nada é de graça, como a gente falou, é um contrato. Embora você esteja recebendo um prêmio que você não é digno de receber, aí é que vem o termo graça, né? Você trabalhou por ele. Não trabalhou o suficiente, mas trabalhou. Porque nem um relógio, né, Ed? O pessoal fala que o relógio, quem trabalha de graça é relógio. Não trabalha, não. Se você não colocar a pilha nele, ele não vai funcionar. A não ser se existir outro relógio que eu não conheço, talvez o relógio solar. Mesmo assim, quando não tem sol, ele não funciona, né? Não sei se existe algum relógio de pulsão. Eu não sou muito bom em física. O Lorisvaldo deve saber aí. Mas, em regra, nada funciona de graça, né? Tudo precisa de uma energia, tudo precisa de uma força para trabalhar. Então, essa eleição de Israel, ela exige um certo trabalho, exige um certo esforço. Nada é de graça, né? Quando eu era criança, eu ficava pensando que o Eterno podia simplesmente chegar, né? Quando Israel estivesse na beira de Canaã,
Canaã, ali da terra prometida, o Eterno podia chegar a fazer um efeito da natureza, usar o poder dele de alguma forma para destruir todas aquelas pessoas, cair todas as muralhas, e a terra ser de Israel sem eles precisarem mover um dedo. Mas as coisas não funcionam assim, né? Então, isso que eu acho muito bonito das Escrituras, da história do povo de Israel, da história do povo judeu. Tudo é conseguido com esforço. Hoje em dia nós estamos numa geração, uma geração fraca, uma geração que quer sentar e quer esperar as coisas chegar, né? Uma geração que, eu acredito no milagre, e fica sentado. Não, você acredita no milagre? Então levante-se, se mexa e corra e busque, lute pelo que você quer. Mas é pela graça. Sim, será pela graça, porque talvez o esforço que você está fazendo, embora seja para você seja muito, ainda não é o suficiente, talvez não seja o suficiente. Mesmo assim, o Eterno te abençoa pelo esforço que você teve. Então entenda, existe um esforço. Tem gente que acha que não. O Eterno prometeu que eu vou passar. Eu sempre falo isso aqui, né? Mas é sempre bom relembrar, já que a gente está numa geração um pouco doente, né? Gostaria de estar errado, mas eu acho que a observação prova cada dia mais que eu estou correto. E as pessoas elas têm essa imagem: eu vou esperar em Deus. Você espera em Deus, mas você tem que lutar. Você tem que lutar por aquilo. Eu sempre falo sobre isso. A terra de Israel estava prometida. Era certo que o Eterno daria aquela terra ao povo. O povo estava, embora tivesse vários desvios, mas por várias vezes, depois das correções do Eterno, o povo estava no centro da vontade do Eterno. Mesmo assim, o povo fez várias estratégias. O povo treinou, o povo se preparou, o povo estudou o local, o povo traçou estratégias militares. Se fosse hoje, nessa geração, o que é que eles faziam? Não precisa de fazer nada não, já está tudo certo. Né? Então, nada é de graça, gente. Nem a graça, né? Fazer um trocadilho aqui no português, nem a graça é de graça. Né? A graça, o favor imerecido, ela custa, ela tem um preço. E esse preço é o seu esforço. Mas aí não é graça sim. Porque mesmo com seu esforço, você não consegue, se fosse para receber exatamente o que você se esforçou, você não iria receber o prêmio. Né? Então o Eterno, pela sua misericórdia, ele lhe concede. Agora o Eterno não é injusto. Né? Ele estipula um padrão, e todos aqueles que alcançarem aquele padrão recebem essa graça. Mas ela exige esforço. E aí eu já vou para o próximo slide, Lucas, que é o slide de eleição, que eu falo sobre essa eleição de Israel. E falando sobre essa eleição de Israel, eu cito um verso que eu acho um verso muito lindo, um verso muito bonito, e é um verso que Yeshua usou. É o verso que está lá em Devarim 8:3. Devarim 8:3 diz o seguinte: o Eterno fez tudo isso contigo, o Moshe está falando, o Eterno fez tudo isso contigo, te humilhou, fez isso, te deixou passar por dificuldades, para te dar a entender, entra o verso agora, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Eterno viverá o homem. De tudo que sai da boca do Eterno. O Eterno quer que o quê? Que nós sejamos dependentes dele. Eu coloquei no slide, vivemos principalmente por Adonai, vivemos principalmente por ele. Aí vem a parte, começa a vir os deveres dessa eleição, né? Que muita gente pensa, Israel foi eleito, muita gente fica com ciúme de Israel, né? Por causa dessa eleição, e fica querendo ficar no lugar de Israel, substituir Israel, né? Aí vem a teologia da substituição, né? Algumas pessoas ficam com raiva, né? E começa o antissemitismo, começa a querer eliminar Israel porque ele foi escolhido, e muita gente tenta desprezar, né? Isso aí não serve de nada, né? Mas a maioria das pessoas, elas ou sentem ciúmes, né? Querem estar ali no local, ou sentem aquela raiva, né? Por não ter sido escolhido no lugar e quer ali destruir Israel. Então, vem aí para vocês agora o ônus, né? Existe o bônus, existe o ônus, existem os direitos, existem os deveres. Vamos aos deveres agora, que está lá em Deuteronômio 8:5. Nesse mesmo slide, Lucas, o slide da eleição, eu coloquei Devarim 8:5, e diz o seguinte: sabes, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Eterno teu Deus. Então nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Para estarmos no centro da vontade do Eterno, para estarmos debaixo da direção dele, nós precisamos de algumas correções. E o Eterno é muito claro em dizer isso: como um pai castiga seu filho, né? Assim o Eterno te castiga. E o pai, às vezes, você que é pai, você tem que ser duro em alguns momentos, né? Você não vai deixar a criança fazer o que quer. As pessoas que têm responsabilidade não fazem o que querem, né? Nós temos que aprender isso muito cedo.
Nem o Eterno faz o que Ele quer, né? O Eterno faz o que é preciso fazer. E certamente não é agradável ao Eterno castigar, corrigir, mas é necessário fazer. Daí nós tiramos muita coisa para a nossa vida, muita lição para a nossa vida. E eu coloquei a última fase desse slide de eleição, eu coloquei que a eleição de Israel é uma bênção que traz responsabilidades enormes. Responsabilidades enormes. Para alguns isso pode ser um fardo. Pode voltar para mim aqui. Para alguns isso pode ser um fardo. Por quê? Porque será que você, como Yeshua disse, né, disse, será que quando os apóstolos, acho que foi Yohanan, e não sei se foi Jacob, não sei se foi Tiago, ou se foi Kefa, que disse assim, olha, permite que eu sente do teu lado no mundo vindouro, né? Uma à tua direita e uma à tua esquerda. Aí Yeshua diz assim, tu podes beber do cálice comigo? Em outras palavras, tu podes suportar o que eu suportei, tu podes passar pelo que eu estou passando, né? Porque, como eu falei para vocês, nada é de graça. Para você ter aquela posição, você tem que trabalhar por ela. Não é que você vai ser digno 100%, que eu acho que o esforço a gente não consegue chegar no padrão perfeito, mas você tem que mirar aquilo ali, se aproximar, tentar se aproximar ao máximo daquilo ali. E esperar a misericórdia do Eterno. Então, para alguns, né, essa eleição de Israel, eu acredito que para a maioria das pessoas seria mais fardo do que bênção. Né? Já imaginou você ter muitos mais mandamentos do que o normal, né? Muita gente quer só as bênçãos, mas se esquece dos mandamentos, se esquece das privações, se esquece da doutrina. A doutrina é importante. A doutrina é importante para quê? Para te deixar diferente. Ser diferente, diferente ao molde do Eterno, né? Diferente do mundo e igual ao padrão do Eterno, exige trabalho, exige dor, exige esforço. Não é fácil. Não é fácil. E eu fico muito feliz quando eu vejo muitos gentios com essa compreensão. Né? Esses dias eu estava escutando o Dr. Pondé, né? Luiz Felipe Pondé, um grande filósofo, um homem que eu considero bastante sábio, e ele estava falando sobre teologia, né? Ele fez um curso agora, embora não seja inscrito no curso, mas eu acredito que existe muita coisa boa ali. E ele estava falando que a eleição de Israel, né, tem muito mais responsabilidades do que bênçãos. Né? Porque quando o Eterno escolhe Israel para si, quando o Eterno dá a terra a Israel, o Eterno cobra um rigor que ele não cobra de nenhum outro povo. Né? O Eterno exige um preço daquilo ali que nenhum outro povo é exigido. E isso tem que ser observado. Isso tem que ser observado por essa questão da eleição de Israel. E Israel, por outro lado, né? Aí eu já vou para o próximo slide, mas não precisa colocar ele agora. Israel, por outro lado, ele tem que saber, né, que ele foi escolhido não porque ele era o melhor, não porque ele merece aquilo ali. Né? E agora vamos para o próximo slide para você ver o que o verso da porção fala sobre isso. Devarim 9:4 diz o seguinte: quando, pois, o Eterno teu Deus os lançar fora diante de ti, aqui o Eterno está falando, Moshe está falando das cidades, né, dos povos cananeus. Quando, pois, Devarim 9:4, quando, pois, o Eterno teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça é que o Eterno me trouxe a esta terra para possuir. Porque pela impiedade, olha a palavra que eu grifei para vocês, pela impiedade dessas nações é que o Eterno as lança fora de diante de ti. Então pode voltar para mim aqui, Lucas. Então não é pela justiça do povo que o povo herdou a terra, né? Mas vários versos falam que a terra de Canaã vomitou aqueles moradores da boca dela, né? Vomitou. E, tudo bem, se a terra vomitou aqueles moradores da boca dela, por que não podia ser outro povo? Você pode fazer essa pergunta. Outro povo poderia tomar posse daquilo ali. Mas também não foi por causa de Israel, dos filhos de Israel, não. Foi por causa dos patriarcas, foi por causa de Abraão, por causa de Isaac, por causa de Jacó. Abraham, Isaac e Jacó. Né? Por causa desses homens, o Eterno zelou a promessa que fez a esses homens. Não aquele povo, que aquele povo ali, por várias vezes o Eterno queria destruir. Né? Queria fazer de Moshe a continuação dessa promessa. E se ele fizesse de Moshe, de modo nenhum ele estaria deixando de cumprir a parte dele, até porque Moshe também é filho de Abraão, e todos os filhos de Moshe também seriam filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? Também seriam. Mas Moshe intercedeu e o Eterno ouviu Moshe.
Então, os lados da eleição, né? A eleição não é só bênção, existem deveres. Não que isso diminua a bênção, não diminui de forma nenhuma, mas explica ela dos termos que ela deve ser entendida. Muita gente acha que eu fui escolhido, não preciso fazer nada. Não, você foi escolhido, você vai trabalhar mais do que aquele que não foi. Né? Isso acontece em alguns grupamentos especiais, né? Os grupamentos especiais, as forças especiais, qualquer grupamento que seja especial, que seja mais especializado, né? Às vezes as pessoas olham e dizem assim, pô, aquele pessoal ali é bom, fica só de sobreaviso, só vai quando tiver um perigo eminente, como os perigos eminentes não acontecem todo o tempo, né? Então aquelas pessoas ficam ali mais de sobreaviso, é bom, esse batalhão especial é bom, mas e o esforço que ele fez para chegar ali? E o que ele passou para chegar ali? E o treinamento que ele tem, o conhecimento que ele tem? E se chegar esse perigo, será que você consegue sobreviver ao que ele vai conseguir? Né? Então, os escolhidos, eles trabalham bem mais, eles se esforçam bem mais do que aqueles que são normais, né? Do que aqueles que estão na média. E eu coloquei aí no mesmo slide, Lucas, no slide que fala sobre não é pela nossa justiça, né? No mesmo slide eu coloquei a última frasezinha, eu coloquei assim, o judeu não pode se orgulhar nos seus pais, não pode querer se ensoberbecer perante as outras nações. Não pode querer dizer o seguinte, pode voltar para mim, Lucas, não pode querer dizer o seguinte, nós somos melhores. Não, muito pelo contrário. Né? O Eterno nos escolheu por amor aos nossos pais. Né? Por amor aos nossos pais. E a terra de Canaã, nós éramos melhores que a terra de Canaã. Não, o problema é que eles eram ruins demais. Né? Ruins demais. Né? O que é que nós devemos fazer? Nós devemos simplesmente honrar essa escolha que o Eterno fez, né? E lutar por ela, e batalhar por ela, e zelar por ela. Porque, como eu sempre falo, filho de crente não é crente. Filho de juiz não é juiz. Não deveria ser. Né? Na teoria não deveria ser. Né? Então, o mérito que seu pai conseguiu, que seu pai conquistou, né? Teoricamente não é seu. Você tem que conquistar aquele mérito. Você tem que merecer aquilo ali. Tanto é que o próprio Yeshua falou, vocês não são filhos de Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam as obras de Abraão. Andar na mesma linha é que é o importante. Não importa o sangue que você tem. Porque eu sou descendente de Benjamim Netanyahu. E agora? Para o mundo que o cara é descendente do primeiro-ministro de Israel. O que importa isso aí? Você vê os filhos de Moshe, o grande Moshe, você vê os filhos dele recebendo honra e glórias na Torá? Eu não vejo. Não vejo. Né? Tanto é que o comando não passou de Moshe para o filho, passou de Moshe para Yehoshua. Por quê? Porque ele estava ali junto dele todo o tempo, se esforçando, trabalhando, observando, aprendendo. Poderia ser o filho, né? Que melhor amigo é do pai do que o filho? Mas existem exceções. Nem sempre funciona assim. E o Eterno é justo, né? Como eu sempre falo. O Eterno não julga todo mundo igual no sentido de dar a todo mundo a mesma recompensa. O Eterno não faz isso por quê? Porque nós somos diferentes. Se nós somos diferentes, nós merecemos recompensas diferentes. E essa questão de dar a todo mundo a mesma coisa é injusto, é errado. É errado, o Eterno não é assim. Nós não devemos ser assim. Né? É nesse sentido que eu falo, nesse sentido de querer dar a todo mundo o mesmo salário, dar a todo mundo a mesma paga, é nesse sentido que eu falo que a Torá não é socialista. Né? Quando eu falo isso, por favor, não coloque na sua mente, então é capitalista, não sei o quê. Entre socialismo e capitalismo é o melhor capitalismo. Né? Porque é meritocracia, a Torá é pela meritocracia, você recebe aquilo que você merece. Mas existem injustiças no capitalismo. Onde o homem coloca a mão, existem injustiças. Onde o homem coloca a mão. Mas vamos para a essência das coisas. A essência das coisas. A essência do Eterno é o seguinte: você trabalhou mais, você recebe mais. Você trabalhou menos, você recebe menos. Mas e agora? O bichinho, ele vai ficar com fome. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Assim diz o sábio. Né? Levanta e trabalha. Mas eu não posso. E aí, você quer que eu trabalhe para você? Alguém trabalha por tu. Né? O Eterno sempre fala o seguinte: sempre existirão pobres na terra de Israel. Por quê? Porque as coisas vão e vêm, o mercado é assim. Né? Então, voltando aqui ao tema da eleição, né? O Eterno dá o justo pagamento, aquele que merece. Fale aí, Lucas. Então, a minha opinião aqui em relação a essa polêmica aí de socialismo, o que eu
Então, assim, a gente também tem que exercer esse papel de justiça perante a Eterno. Por exemplo, se uma pessoa adoeceu, como é que ela vai trabalhar? Como é que ela vai receber, né, o sustento dela se ela está doente em casa? Então, outras pessoas trabalham por ela. Então, por exemplo, ela vai receber o quê? Do INSS, sei lá, o benefício que outras pessoas estão trabalhando, que o governo arrecadou para poder pagar essa pessoa que está doente. Então, a misericórdia do Eterno é assim, né? Então, ela é vista e nós precisamos da misericórdia. Também nesse sentido, né? Esse princípio, né? Lucas está falando aqui que o Eterno também é misericordioso e quando uma pessoa está doente, né? Não sei se vocês conseguiram ouvir tudo que ele disse, mas eu vou tentar parafrasear aqui, resumindo. Quando uma pessoa está doente, ela não pode trabalhar, né? Outras pessoas trabalham por ela, né? Isso aí, desde que o mundo é mundo, existe. Só que uma coisa que eu sempre sou contra, né? É que desde que o mundo é mundo, não existe Estado, né? Nos dias de Israel, embora existisse uma coisa similar, né? Não existia um Estado ali arrecadando imposto para quem trabalhava por aquela pessoa que estava doente? A família dela, né? A família dela, os amigos dela. E se ninguém trabalhasse, ela ficava à deriva esperando a boa vontade de alguém. Mas ninguém era obrigado, é isso que eu estou falando, obrigado a trabalhar por aquela pessoa, não. Embora o Eterno incentivasse, né? Embora o Eterno incentive a misericórdia, né, Lucas? Como o Lucas falou, o Eterno sempre incentiva isso, e é verdade. O Eterno nunca obriga você a fazer nada, né? Então, incentivar a misericórdia todo mundo incentiva. O problema está na obrigação. Observe uma coisa, o Eterno que tem todo o poder, o Eterno que pode fazer tudo, ele não resolve o problema de todo mundo? Já imaginou isso? Por que nós vamos resolver? É isso que você tem que pensar. É nesse sentido que eu falo, né? Sobre essa. É isso que eu acho muito injusto, todo mundo querer receber a mesma coisa. Não. Recebe mais aquele que trabalhou mais. Eu não falo trabalho no sentido de trabalho dia a dia, não. Eu estou falando trabalho no sentido espiritual, no sentido da paraxá, que se engloba todas as coisas, né? Se engloba todas as coisas. Então a gente está falando da eleição de Israel justamente por causa disso. Tudo bem, Israel não merecia, foi um favor imerecido. Concordo. Mas você também deve concordar em casa que Israel sofreu muito mais do que todos os outros povos. A lei de Israel é bem mais pesada do que a sua lei, né? Então a Torá ela tem muito mais peso para Israel, né? É isso que tem que se ver. E muitos deveres, muitas obrigações, muitos direitos, né? Isso é proporcional, é nesse sentido que eu falo. No slide sobre responsabilidade, ligado também a essa eleição de Israel sobre a responsabilidade, Lucas, eu cito o verso de Devarim 11, do 2 ao 7, né? Mas eu vou falar só do versículo 2 e do versículo 7. Deuteronômio 11, versículo 2 e versículo 7. O Eterno Moisés fala o seguinte: não falo com os vossos filhos que não viram. Aí lá no versículo 7, no finalzinho, ele fala assim: os vossos olhos foram os que viram. Foi vocês que viram, né? O que é que o Moisés está querendo falar aqui? Eu coloquei para vocês no slide. Quanto mais se conhece o Eterno, mais responsabilidade se tem. Quer servi-lo mais? Conheça-o mais, né? Você tem que conhecer mais, você tem que estudá-lo mais, você tem que se aproximar mais dele. Tem gente, Lucas, pode voltar para mim aqui a imagem, eu acho que já está, né? Tem gente que acha que ser próximo do Eterno, ser íntimo com o Eterno, é ter esses poderes, entre aspas, né? De você ficar pulando, de você ficar rodando, e acha que isso não, eu sou muito próximo do Eterno porque eu falo línguas. E agora? Para o mundo porque ele fala línguas. Eu nem sei que língua é que você fala, né? Nem sei se você entende o que você fala, né? Não estou querendo dizer que você está mentindo ou querendo menosprezar você, mas o que a Torá diz sobre proximidade com o Eterno é conhecimento dele. Você pode obter esse conhecimento através de várias formas. Você pode obter esse conhecimento lendo, estudando. Você pode obter esse conhecimento ele mesmo vindo e se revelando para você e conversando com você, já que ele é um Deus vivo e fala com quem quer. Falou com Moshe na Sassa, falou com os patriarcas, e os patriarcas não precisaram de nenhuma escritura, né, para conhecê-lo, né, mas conheceram. Intimidade com o Eterno é conhecimento. Como é que você tem intimidade com ele e você não conhece o que ele é, o que ele gosta, o que ele quer, o que o agrada, o que não o agrada, o que ele reprova, qual o padrão dele? Isso é intimidade. Não é ficar buscando, vou para o monte. Buscar o quê? Buscar intimidade. Tá. E quais os mandamentos o Eterno requer de você?
Isso é errado? Isso é certo ou errado? Não sei, tem que ver pelo Espírito. O que é isso? Que intimidade é essa? Se eu sou íntimo de Edivaldo, eu conheço tudo que ele gosta, o que ele não gosta. Lógico, existem níveis de intimidade, né? Quem é mais íntimo vai saber mais, quem é menos íntimo vai saber menos, né? Fale aí, Conrado. Sim. Pois é. Pois é. Conrado está falando aqui que existe um ditado, né? Aqui no nosso país, no nosso estado, não sei, que diz assim que ninguém conhece Deus, ninguém explica a Deus, né? Na verdade, Deus é explicado pela Torá, Deus é explicado pelo seu povo, né? Deus é explicado sim, né? Talvez o que vou tentar agora tentar defender aqui o poeta, né? O músico, sei lá, tentar defender aqui. Talvez ele esteja querendo dizer que ninguém conhece a plenitude do Eterno. Talvez isso. Se for isso, tudo bem. Mas assim, o Eterno se revelou para a gente o necessário para a gente o conhecer, o necessário para a gente servir. O que é necessário para o servirmos está revelado, né? E o que não está revelado não, nas Escrituras, o que não tiver na Escritura ele chega e fala para você. Mas o que eu quero dizer para você? Que intimidade com o Eterno é conhecimento, exige conhecimento. É impossível alguém ser íntimo sem conhecer nada. Eu sou íntimo do Conrado. Sou íntimo. É mesmo? Não. Poder demais. Sou íntimo dele. Tá. E eu vou fazer aqui uma lasanha para ele aqui. Ele gosta? E isso aí eu não sei não. Tá. Eu vou fazer então um frango para ele. Ele gosta? Também não sei. Pronto, vou dar um presente para ele, vou comprar uma roupa para ele. Que presente? O que é que ele gosta? Isso aí também não sei. O que é que você sabe então? Não, eu sei que ele gosta que eu marche na terra, que eu pule. Que é isso? Que intimidade é essa? Né? A Torá nos revela justamente o contrário. Né? Justamente o contrário. Seus olhos viram. E vocês têm mais responsabilidade, porque vocês viram, né? No versículo de Varim 11, 2, 7. Aqueles que viram, aqueles que têm responsabilidade, né? Sobre aquilo. São mais cobrados do que aqueles que não viram. O Eterno até fala, o Moshe até fala, né, através do Eterno aqui. O Eterno fala através de Moshe, né, por vários momentos. Eu não estou falando dos vossos filhos, não, estou falando de vocês, né? Vocês que viram, vocês. Por isso que a aliança do Eterno é sempre renovada, né? Renovada não para uma aliança diferente. A mesma aliança é renovada, por quê? Porque aquela geração morre e vem outra geração. E essa outra geração, para continuar no pacto, o Eterno chama para conversar, né? Você vê que aquela geração de 40 anos que pereceram no deserto, aquela geração morre, o Eterno reúne todo mundo de novo e pergunta novamente: e aí, vocês, meus termos são estes. Se vocês cumprirem esses termos, essa paraxá fala sobre isso, né? Se vocês cumprirem esses termos, eu vou dar a vocês isso. Mas se vocês disserem que vão cumprir e depois não cumprirem, vocês vão receber isso, e vem as maldições, né? A próxima porção, né? O Eterno diz assim: eis que põe diante de ti a bênção e a maldição, e profetiza, né, sobre os 2 montes, né? Escolhe, pois, a bênção. Ou seja, depois que você entra no pacto, cumpra a sua parte, né? Cumpra a sua parte. Então, responsabilidade. Intimidade está ligada com responsabilidade. Se você quer ter mais intimidade com o Eterno, saiba que você vai ter mais responsabilidade. Observe Moshe, por exemplo, né? Observe Moshe. Quantos erros foi que o povo teve, Conrado? Quantos erros o povo de Israel fez? E mesmo assim o Eterno nunca o abandonou. Mesmo assim o Eterno perdoou, o Eterno deixou entrar na terra. Mas observe o erro de Moshe comparado ao do povo, né? Esqueça a figura de importância. Moshe, por causa do povo, né, não por causa dele mesmo, se estressa porque o povo está ali, né, como se diz lá em Pernambuco, aperreando, né? O povo está ali atazanando o juízo de Moshe. Aí Moshe pega, vai irritado, aquele povo ali querendo apedrejar ele a qualquer momento. Moshe pega, vai e bate na pedra para a pedra sair água. Um simples erro, já era. Não entra mais na terra, não entrou, né? Moshe, basta, não insiste mais sobre isso. Não, deixa eu entrar, deixa eu ver. Não, basta. Sobe, vê o monte, vê a terra do monte e ali tu vai morrer. Observe o peso da responsabilidade. Com certeza, se alguém do povo fizesse isso, né, seria perdoado. Tem menos responsabilidade, tem menos conhecimento. Mas Moshe não. Então, quer ter intimidade com o Eterno? Se prepare, porque mais responsabilidade você vai ter. E se você quer ter intimidade, busque intimidade de forma correta. Conhecimento verdadeiro do Eterno, né? Contexto histórico, né?
colocar as coisas no seu devido contexto, estudar, se você conseguir estudar através das Escrituras. Se você não conseguir, se você não entender, não tem problema. Isso não impede você de ser um sábio perante o Eterno, né? Tem muita gente que não sabe nem ler, mas conhece o Eterno muito bem, porque o Eterno se revela para ele. Né? O Eterno não se revela só através das Escrituras. Eu discordo, né, dessa teoria que o Eterno, só as Escrituras revelam. Não, as Escrituras, nosso Deus é um Deus vivo. As Escrituras são mais uma forma de revelação. A natureza revela o Eterno, né? O povo do Eterno revela o Eterno. As Escrituras revelam o Eterno, né? E todas juntas, tudo isso junto, não se contradiz, né? Deve se firmar, né? No próximo slide, Lucas, falando sobre a circuncisão, foi um verso que eu achei interessante. Não a circuncisão como a gente conhece, mas uma circuncisão diferente. Devarim 10:16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Eu coloquei para vocês, né, que essa circuncisão tem a ver com humildade, né? Por quê? Porque o que é circuncisão? Né? Circuncidar o coração. A circuncisão, de fato, ela tira a carne, remove a carne do prepúcio, né? Essa remoção da carne significa o quê? Significa você ficar mais sensível, né? Mais sensível. E você circuncidar o coração é você deixar o seu coração o quê? Mais sensível à voz do Eterno, né? Deixar o coração mais ligado à voz do Eterno. Então, esse é o sentido de circuncidar. Você sempre vê o Eterno sempre falando muito nessa palavra sobre humildade, né? Te humilhou, te fez reclinar, quer você sensível a Ele, sensível à voz dele, né? Essa é a circuncisão mais importante. Não que a outra também não seja. Tem gente que diz, hoje em dia não precisa mais. Precisa sim. Né? Precisa sim, mas a circuncisão do coração é a mais importante. Primeiro você está sensível à vontade do Eterno, depois você cumpre os mandamentos do Eterno, em que a circuncisão está dentro deles, né? Está dentro deles. Se você está no pacto do Moshe, lógico, não vou que ele está aí circuncidando todo mundo, né? Circuncidar aqueles em que a lei manda circuncidar só, né? O próximo slide é um slide que eu achei interessante, e eu acho que esse vai ser o penúltimo slide, ou talvez o último, né, por causa do nosso tempo. Fala lá de Devarim 9:1. E eu achei muito interessante esse slide, gente, porque tira alguns dogmas da gente, né? Tira alguns dogmas. Vamos ler esse verso. Vou ler com vocês. Deixa eu só beber uma água aqui. Pronto. Devarim 9. Deuteronômio capítulo 9. Hoje passarás o Iarden, né, o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até aos céus. Olha para mim aqui. Você realmente acredita que isso aqui é literal? Que a muralha chegava no céu? É impossível, né, Ed? Impossível a muralha chegar no céu. Mas é uma forma de falar que a muralha era tão alta que você olhando de baixo, você parecia que emendava com o céu, né, de tão alta que era, né? E assim a gente vai conhecendo o estilo literário, né, o estilo de escrever do povo de Israel, que foi o povo de Israel que escreveu tudo que se tem de escritura sagrada hoje, né? O que os gentios chamam de Bíblia Sagrada foi escrita por judeus, né? E é importante você entender esse estilo literário deles, né? Eu coloquei no slide para vocês aí. É óbvio que até o céu refere-se a uma grande altura. Da visão do observador, parece tocar o céu, como eu falei para vocês. E semelhante a isso, eu coloquei no slide para vocês aí o que aconteceu com Eliarro, com o profeta Eliarro, né? Lá no livro de 2 Reis 2:11. Está escrito uma linguagem bem semelhante. Mas tem gente que... não, é óbvio que aqui não foi para o céu. E na outra diz assim, não, ele foi para o céu. Por quê? Se é o mesmo estilo literário, se é o mesmo povo que escreveu, se está no mesmo contexto. Se as escrituras dizem que o céu não foi feito para os homens, se as escrituras dizem que todos os homens são mortais, se as escrituras dizem que todos os homens precisam do Messias, como é que você diz que teve um ou dois que não precisou? Teve um ou dois que não morreu. Então se ele não morre, ele não é filho de mortal, ele não é filho de Adão, né? Se ele não morre, ele não precisa ressuscitar. Para que ressuscitar se eu estou vivo, né? Então, observe lá no slide 2 Reis 2:11. Eis que é um carro de fogo com cavalos de fogo e separou um do outro. Aqui está falando de Elias e de Eliseu, Eliarro e Elixá. E Eliarro subiu ao céu num redemoinho.
Aí quando fala, eu até grifei essa parte aí para você, né? Pode voltar para mim aqui. Quando fala subiu ao céu, gente, ele quer dizer que, não quer dizer que ele subiu e ficou lá no céu, não. Quer dizer que na vista do observador ele chegou nos céus e sumiu. Né? Igual um avião quando decola, né? O avião decola, chega no céu e some ali da nossa vista. Né? Então não cria uma teoria de que Eliarro foi para o céu e ficou lá no céu. Né? Isso é incoerente com a Torá. Né? Como é que os homens vivem em outra dimensão e não morrem? Né? A gente sabe que lá na frente, no livro de Crônicas, nós temos uma carta, um escrito do próprio Eliarro, anos depois, né, daquele evento, provando que ele estava na Terra, né, com coisas físicas, escreveu um escrito físico para um rei físico. Né? Coisa tudo dentro da normalidade. Existe algum comentário aí, Lucas, alguma pergunta que dê tempo a gente responder, ou só no YouTube? Não, né? Por enquanto não. Se tiver depois, gente, vocês podem ir lá na nossa página do Facebook, né? Ou na nossa conta lá no Instagram, comentar lá, deixar sua dúvida, deixar seu questionamento e vamos responder o mais rápido possível. E o último slide, gente, só para a gente esclarecer rapidinho aqui, o último slide que eu coloquei para vocês sobre erros dos copistas, né? Eu coloquei para vocês porque essa porção ela fala um verso, Devarim 10, 22. Moshe dizendo: com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Eterno teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Ou seja, a Torá fala, né? Essa Torá que nós temos hoje, né? Que fique claro, diz que são 70 almas que Jacó chegou ao Egito. Quando a gente vai lá para o escrito dos apóstolos, lá em Atos 7,14, lá está escrito que foram 75. Né? Aí fica essa aparente contradição, né? O Novo Testamento fala 75, né? E a Torá fala 70, você fica com quem? Calma, né? Vamos analisar historicamente direitinho o que foi que aconteceu, né? Porque tudo que nós temos hoje são cópias e cópias e cópias, né? E por incrível que pareça, antes, eu sempre sou tentado aí sempre pela Torá, né? Torá é a base de tudo, né? Então, se eu tiver na dúvida, eu vou pela Torá. Mas, pesquisando direitinho, eu descobri que essa parte dos escritos dos apóstolos tem mais originalidade histórica do que o próprio texto massorético, que é o que a gente tem hoje. Por que eu digo isso? Porque ele é mais antigo. E os escritos do Mar Morto confirmaram algumas versões com o número 75. Né? Então, quem fez essas 75 almas foi tirada da Septuaginta, né, da versão dos 70. Que foram judeus que escreveram, não foram cristãos, não foram gentios, foram judeus. Então, várias coisas dos escritos dos apóstolos às vezes parecem divergir, mas simplesmente porque foram escritos de cópias diferentes. Aí a gente vai dizer assim, mas qual é a verdade? Um dia saberemos, mas cientificamente falando, historicamente falando, dá-se mais credibilidade àquilo que é mais antigo, né? O que é mais antigo, entende-se que veio primeiro, tem mais valor, o resto é deturpação. Então, pasmem vocês, o texto massorético, né? Massorético que é feito depois da Era Comum, acho que na era anos 600, 700, por aí, 800. A Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia, né, dos rabinos, 72 rabinos traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, é muito mais antiga. Então, historicamente falando, ela merece bem mais crédito. Ó. Bem mais crédito. Então, às vezes, a gente se depara com algumas coisinhas assim. Existem vários erros, né? Vários erros de copistas. E não se escandalize com isso. Não ache que Deus deixa de ser Deus por causa disso. Até porque Deus não pegou a Bíblia para escrever, não. Ela foi escrita porque os homens decidiram escrever. A única coisa que o Eterno mandou escrever, né? Mandou escrever para que seja lido e estudado por todas as gerações, foi a Torá. Foi a Torá. E talvez nem toda essa Torá que a gente tenha hoje, né? Talvez parte dela foi acrescentada, não mentira, mas acrescentada assim, parte histórica. Talvez não foi o que o Eterno mandou escrever mandamentos. Não é bom que foi escrito? Claro que é. Mas não queira julgar o Eterno pelos erros que os homens cometeram. Aí você pode até, foi o copista que cometeu, talvez o original não cometeu. Não sei, talvez até o original tenha cometido. Não é? É homem, normal. Não foi o Eterno que pegou na mão dele para escrever? Como o Edivaldo fala, a única coisa que foi escrita pelo dedo do próprio Eterno foram as 10 palavras, né? Aseret Hadevarim. As outras coisas não.
Então, gente, essa ilusão, tem gente que tem essa ilusão. Não, porque a Bíblia é inspirada por Deus e como se fosse psicografada. Não existe isso. Porque Deus quer essa palavra. Não. Na Bíblia tem palavra de várias pessoas, né? Palavra do Eterno, palavra de Satã, palavra de homens, palavra de reis, palavra de pobres, palavra de servos. Não estou querendo menosprezar a Bíblia por causa disso, não. É um livro histórico e muito mais confiável do que muitos outros livros, né? Mas não queira confundir Deus com ela, né? Não queira dizer que o Eterno está limitado a ela. Quando você achar um erro nela, você acha um erro no Eterno. Não, muito diferente. O Eterno é vivo. Aquilo ali é uma manifestaçãozinha do poder dele. Não que ele escreveu, entenda, mas que homens viram e relataram, né? E nem sempre o que está relatado ali é a verdade, né? Às vezes é a interpretação de quem viu, né? Então, com isso, eu encerro minha mensagem, agradeço a vossa paciência. Insisto mais uma vez para vocês, já que Lucas, que está me ajudando aqui, não viu nenhum comentário, nenhuma pergunta. Caso surja depois, caso você assista esse vídeo depois e surja algum comentário, você pode comentar no próprio vídeo, verifica lá se o comentário ficou salvo. Se você não tiver resposta, insiste, comenta de outra forma, manda uma mensagem lá no direct da Congregação Moreste, lá no Instagram, ou na página no Facebook, ou no meu próprio Instagram, lá, Neldjan, bota lá Neldjan, e você vai me encontrar e você pode conversar comigo para eu esclarecer algumas coisas. Eu também não sou o dono da verdade, posso aprender contigo também, tá bom? Tem um Shabbat Shalom, vou chamar Ed para dar continuidade. Posso fazer um encerramento, Ed? Disse que eu posso fazer um encerramento? Pronto. Ele está falando que hoje, excepcionalmente hoje, às 17 horas, nós não teremos transmissão, não teremos estudo do Apocalipse, né? Mas quarta-feira, né, às 20h30, se o Eterno permitir, estaremos fazendo o estudo para você, tá? No próximo Shabat também estaremos aqui, se o Eterno permitir, se der tudo certo. Eu coloquei aí no slide, Lucas, não sei se está disponível ainda, só as redes sociais da congregação para o pessoal ver aí. Coloca na tela aí nossa página do Instagram, nossa página do Face, nossa página do YouTube, né? Moreste Yeshua, todo mundo tem esse nome, Moreste Yeshua, tá? Lá tem nossos estudos e você pode entrar em contato conosco. Vamos orar comigo, encerrar o nosso serviço. Eterno, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos na Tua presença, te agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos juntos, de estarmos estudando a Tua lei, a Tua instrução e a Tua vontade. Tem misericórdia de nós, Eterno. Tira do nosso coração tudo aquilo ali que não te agrada e tudo aquilo ali que for da Tua vontade que fique fixado no nosso peito, Eterno, para que nós possamos frutificar. Eterno, nos transforma cada dia em melhores para o Teu reino, não a nós mesmos. Não a nós mesmos, Eterno, mas para o Teu reino, seja glória e honra eternamente. Tem misericórdia de nós, leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra de todo mal, para que possamos Te servir a cada dia mais, hoje e sempre. Lembra-te, Eterno, de que somos discípulos do Teu Messias Yeshua e pelo amor dEle, pela honra dEle, pelo nome dEle, ouve a minha oração. Amém? Receba a bênção do Eterno. Yivarichicha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav lecha vichuneka, Yisa Adonai panav lecha vyasem lecha shalom. Vocês dizem amém. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante a sua face e ponha em ti a paz. Em nós a paz. Um Shabbat Shalom e até a próxima.